Amados, nós estamos iniciando hoje o módulo de evangelismo pessoal e nós vamos, nesse primeiro encontro, falar sobre algumas coisas que atrapalham a questão do evangelismo pessoal. A primeira delas é a questão a exigência de nós termos um relacionamento com as pessoas que nós queremos alcançar com o evangelho. E hoje em dia nós temos, através das redes sociais, muitas amizades, e essa quantidade excessiva de relacionamentos nos atrapalha um pouco, porque nós não temos tempo para dedicar e realmente evangelizar como deveríamos evangelizar. O segundo fator é o ritmo de vida muito rápido e complicado que nós temos durante toda a semana, com trabalho, estudos, família, e no final de semana com o ativismo religioso nas nossas igrejas, né? Terminamos por assumir várias responsabilidades e que tomam muito nosso tempo, e o evangelismo pessoal é colocado de lado. Um terceiro fator é a questão de nós termos modelos evangelísticos defeituosos. Dois deles nós praticamos há décadas, que é o primeiro deles a pescaria, de que nós levamos algum ente querido, familiar, vizinho, para as nossas igrejas no domingo à noite, para que o pastor pregue e jogue sua isca com a pregação para tentar pescar aquela pessoa. O segundo método é a emboscada. Nós convidamos essas pessoas que nós queremos alcançar para alguma conferência evangelística, sem explicar antecipadamente para eles o que é que vai acontecer lá. Vai ter uma programação lá e nós queremos mostrar para essa pessoa, e aí o não cristão é convidado a um acontecimento onde um orador de alto potencial descarrega todas as suas armas. Frequentemente o convidado não tem nenhuma ideia da função ou propósito do convite e sente-se colocado numa armadilha e envergonhado. Uma outra barreira é a questão cultural e os erros teológicos, que formam esse quarto fator de deficiência que prejudica a evangelização. Na maior parte das circunstâncias, os não cristãos são vistos como inimigos em vez de vítimas do inimigo. A espiritualidade é vista como separação dos não cristãos. Então, sempre nos colocando como um grupo que está acima do bem e do mal, e de que aquelas pessoas que nós queremos alcançar são pecadores e estão totalmente distantes de Deus, e nós estamos muito distantes deles, nessa mentalidade. O que a gente vê é que a questão cultural, as crenças, os valores, costumes, as características de um determinado grupo que nós queremos alcançar, eles têm que ser estudados e avaliados para que possamos ter uma melhor abordagem do Evangelho. No centro de uma cultura, uma compreensão do universo e a posição do homem nele. Esta visão importante do mundo pode ser teísta ou ateísta. Delas são estabelecidos padrões de comportamento, valores e conduta, que a gente deve considerar no momento do evangelismo. E sabemos que quando nós nos convertemos, frequentemente isso causa um grande conflito. Principalmente se a pessoa que está se convertendo naquele momento faz parte de uma família que tem uma outra religião, um sistema de cultura e valores totalmente diferenciado do que o Evangelho apresenta. Então, não é incomum um novo convertido rejeitar tudo que se associa ao passado. Vez por vez, ele se retrai completamente do seu ambiente social, abandonando todas as ligações e relacionamentos, o que é uma dificuldade muito grande, porque aí causa um conflito que pode fazer com que tanto a pessoa se torne um fanático, como também possa fazer com que ela desista da nova fé. Como deve ser geralmente a reação à cultura daquela pessoa que nós queremos alcançar? A gente vê que a primeira reação à cultura humana é a rejeição. Rejeitamos totalmente. E é uma mentalidade de gueto, né? A igreja
se distancia das pessoas, da comunidade ao redor, ao entorno dela. Essa mentalidade de gueto, um tipo de isolacionismo cristão, tem sido uma barreira constante à evangelização. Muitos cristãos têm tido tanto medo de serem contaminados pelo mundanismo que evitam quaisquer contatos sociais com pessoas não convertidas. Nós estamos no mundo e precisamos influenciar essas pessoas. Então nós temos que ter contato com essas pessoas. Uma segunda reação à cultura, a essa cultura, é a imersão, o oposto perfeito da rejeição. Estes cristãos, sentindo a necessidade de uma identificação radical com a cultura humana, o mundo, deixam de manter a diferença radical tão importante ao rejeicionista. Como resultado, tornam-se essencialmente indistinguíveis do mundo. O sal deles perde o sabor e a evangelização eficaz estaciona. Então eles têm receptores, mas nenhuma mensagem. Então eles se envolvem com as pessoas do mundo, começam a ter até o mesmo linguajar e o mesmo modo de vestir, mas não conseguem passar essa mensagem. O terceiro nível, a terceira reação dos cristãos à cultura é a adaptação dividida. Essa visão é uma mistura de rejeição e imersão. Na realidade, é uma forma de esquizofrenia espiritual, como diz o autor do livro A Amizade, a Chave para a Evangelização. Então a gente vê que esta pessoa é cidadã de dois mundos e procura estar à vontade nos dois. Como rejeicionista, ela critica fortemente a cultura humana como sendo manchada pelo pecado. Mas se adapta a essa cultura conformando-se ao próprio mundo que ora censurava. Mas tem uma quarta reação à cultura, que é a participação crítica. Um cidadão duplo do céu e da terra, como nós somos, este cristão sabe que Deus o tem envolvido numa missão redentora com implicações culturais. Ele não acredita que o novo nascimento deva desculturalizar um novo cristão. Os cristãos devem ser espiritualmente distintos da cultura do mundo, mas são segregados dela socialmente. O participante crítico, porém, terá problemas com a colisão entre as culturas cristã e não cristã. Paulo foi um desses exemplos. Ele se adaptou a algumas questões culturais para ganhar muitas pessoas para Cristo. Aí, se a gente for olhar direitinho, a gente vê que as maiores barreiras à evangelização não são teológicas, são sociais ou culturais. Somente com um entrosamento ativo e amável com as pessoas locais, pensando nos seus padrões de pensamento, compreendendo a sua visão do mundo, ouvindo as suas perguntas e sentindo os seus problemas, toda a comunidade cristã poderá reagir às necessidades delas. Então, o que é que a maioria das pessoas precisa? De amor, atenção. Nós precisamos chegar e sermos o próximo, como Jesus Cristo diz. Amar o seu próximo faz parte do maior mandamento. Mas quem é o meu próximo? Boa pergunta. A resposta de nosso Senhor Jesus, a essa antiga pergunta esclarece que não podemos determinar antes da hora quem o nosso próximo possa ser exatamente. Os próximos devem ser amados. A grande comissão não tomou o lugar do grande mandamento. Então devemos amar, olhar para essas pessoas com a sensibilidade, vendo que elas são pessoas que estão caminhando para o abismo e que elas precisam do arrependimento para chegarem a Jesus Cristo. Paulo, para os judeus, se tornou judeu. Para atingi-los, ele honrou suas nobres instituições, ajustou sua vida social, recusou-se a se opor aos costumes e à consciência. Tenho certeza de que limitou a sua liberdade no momento apropriado. Ele não apelou aos gentios com a visão judaica do mundo do Antigo Testamento, senão ele não ia conseguir alcançá-los. Então, aí a gente vê que as áreas de interesse comum não são precisamente religiosas. Quando a gente vai procurar essas pessoas e ver quais pontos em comum temos com essas pessoas. Se o seu vizinho for um pescador, torne-se um pescador. Se ele for um jornalista, deixe-o ensiná-lo sobre o jornalismo. Já tive o grande prazer de influenciar um amigo para Cristo agindo desta maneira. Ele era diretor de um jornal, perguntei-lhe se poderia levar-me num passeio por todo o processo de publicação. Fiz toda a pergunta imaginável. Eu estava fascinado com tudo o que via. Passamos um dia inteiro juntos. Interessei-me pelo seu mundo, tornei-me um jornalista. Um pouco depois, ele se interessou pelo meu mundo e tornou-se cristão. Em outra ocasião, com o presidente de uma companhia petrolífera, produziram-se os mesmos resultados. Então, essa experiência relatada pelo
Joseph Aldrich, né, autor do livro Amizade, a chave para a evangelização, que nós estamos utilizando nesses vídeos, fala justamente, então, se interessar pelo mundo, o que tem de interesse comum, ou alguma coisa que a gente não entenda bem e que essa pessoa possa nos explicar como é o seu mundo, para que possamos encontrar um ponto de equilíbrio, né, nessa amizade, e também nos interessando e também vendo a oportunidade de falar do Evangelho. Então, Paulo, ele tinha uma consciência flexível, ele compartilhava interesses, né? E ele procurava se aproximar das pessoas porque tornou-se flexível aos interesses, preocupações, circunstâncias, opiniões e experiências das pessoas. Por isso que ele compartilhou não apenas o Evangelho, mas a sua própria vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Em 1 Tessalonicenses 2,8. Ele se tornou um servo, uma lição de abnegação e prestimosidade. Está sempre pronto, prestativo para ajudar aquelas pessoas. Nós vemos também o exemplo de Jesus e João. São exemplos distintos, estilos de vida diferentes para culturas diferentes. Jesus preferia o evangelismo pessoal, o contato pessoal com as pessoas. Mas João era um pregador já para multidões, para pessoas, um número maior de pessoas. Tanto João Batista como Cristo eram evangelistas. É provável que João fosse mais proclamador e Jesus mais pessoal. Não muitos cristãos têm o potencial ou a oportunidade de estarem envolvidos na evangelização proclamadora. Todos devemos desenvolver na evangelização pessoal. Para fazê-lo eficazmente, precisamos penetrar na cultura do não cristão e nos tornarmos o que for necessário para o Evangelho, ser boas novas ao nosso amigo. Precisamos da liberdade uns aos outros de nos transformarmos. Tente ser como Jesus, como ele. Precisamos atingir pessoas onde quer que estejam, no seu padrão cultural, usando a sua língua e satisfazendo as suas necessidades.